Vou convidar para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Gente, nós vamos ler uma palavra aqui, depois nós vamos orar, tá bem? Isaías capítulo 6, Marcelo. Nós vamos ler do comecinho do capítulo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Muito bem, nós vimos aí uma palavra de Isaías que não é o trecho base do que nós vamos conversar hoje, mas a gente precisa entender o que é propósito, porque eu considero que a segunda coisa mais importante para todo ser vivo, ser humano, é descobrir o seu propósito. A primeira é nascer de novo, é a salvação. A primeira coisa mais importante para todo ser humano é ter uma experiência com Deus através de Jesus Cristo. A segunda coisa é descobrir o seu propósito. E em busca disso, eu vi a primeira ministração sobre propósito quando eu era um novo convertido há 22 anos atrás. E aquilo me impactou muito, muito, dona Sueli, a ponto daquilo ficar martelando na minha cabeça, para eu entender qual era o propósito da minha vida, da nossa vida. E perseguindo isso, toda vez que eu ouço sobre esse assunto, isso atrai meu coração. Ontem à noite eu resolvi reestudar e rever 2 palavras que um pastor chamado Luciano Subirá tem sobre esse assunto. Eu quase não consegui dormir, porque isso vai revolvendo, isso vai mexendo comigo. Porque após o meu encontro com Jesus, a minha vida não fez assim, deu uma melhorada, eu passei a ser uma pessoa mais melhor. Eu me tornei outra pessoa. Isso mexeu comigo e eu entendi que me relacionar com Deus era o propósito da minha vida. E esse é o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para ser filhos de Deus, essa é a nossa identidade, para nos relacionarmos com o Pai. Só que a gente confunde propósito com missão. A gente confunde o ser com o fazer. E não é à toa que o nosso ministério chama Ser Igreja. Porque quem nós somos envolve o nosso propósito. A nossa identidade é que define o nosso propósito. E o que nós fazemos gira em torno do nosso propósito. Então, missão e propósito são 2 coisas diferentes. Só que essa palavra de Isaías, ela dá uma importante lição para nós. Quando a gente fala de propósito, a pessoa já, e aí, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Chamado é uma expressão que inclui as 2 coisas. Chamado é uma expressão que cabe propósito e missão. Porque nós fomos chamados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos chamados para sermos santos, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Pega aí uma carta de Paulo, vamos botar aqui, Timóteo. Olha como Paulo se descreve. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Vê como tudo começa com um propósito? Como ele se descreve? Como a gente deveria se descrever? Sérgio, filho de Deus. Sérgio, servo do Senhor. Porque isso é o que dá sentido para a nossa vida.
é ser filho de Deus. E a partir daí que qualquer missão ela é construída. Então, é importante a gente estar falando sobre esses fundamentos. Na primeira aula eu falei sobre, resumidamente, como Deus dá importância à questão das finanças. Na segunda aula eu falei sobre a nossa identidade. Como é importante a gente ter nossa identidade firmada em Deus, porque justo as finanças têm a capacidade de querer desempenhar esse papel de construir nossa identidade. E hoje nós vamos falar sobre propósito, sabe por quê? Porque aquilo que é o combustível da nossa vida também quer ser influenciado pelas finanças. Tanto que o Senhor fala, olha, você não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ou você serve para Deus ou você serve ao dinheiro. Por quê? Porque a finança ela tem essa capacidade de querer direcionar o propósito da sua vida. Só que, na verdade, quando Deus é seu Senhor, você coloca as finanças como servo. Você coloca as finanças ao seu dispor. Você coloca as finanças debaixo do seu propósito. E não é ela quem direciona o seu propósito. Você que direciona ela para que o seu propósito de vida aconteça. Então você vai ver Paulo dizendo assim, essa carta vai aos chamados no Senhor Jesus Cristo, porque o chamado inclui o ser e o fazer. Só que por que eu li essa palavra de Isaías, gente? Vamos voltar para Isaías. Quando Isaías se deparou diante de Deus, que é o nosso propósito, ter relacionamento com Deus, ele se deparou com a seguinte situação, rapaz, eu sou pecador. Ele entendeu que a identidade dele estava maculada, ele tinha um problema. Normalmente, quando a gente pensa em chamado, a gente pensa o seguinte, Celso, o que eu vou fazer para Deus? E as pessoas ficam girando em torno do que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? Quando, na verdade, o Senhor precisa primeiro restaurar quem nós somos. O primeiro propósito de Deus é restaurar a imagem dele em nós, através desse relacionamento íntimo e sincero. Depois disso, nós vamos fazer algo para Deus. O que aconteceu com Isaías? Ele se deparou, ele teve um encontro com Deus, ele reconheceu o seu pecado, que é o que a gente chama de arrependimento, e aí o Senhor veio e o santificou, trouxe uma brasa, mandou tocar nos lábios dele, que era o significado disso, aquilo que era impuro em você já foi perdoado, eu já não vou lembrar mais desse pecado, agora você pode me servir. Aí o Senhor falou, a quem eu enviarei? Aí ele falou, eis-me aqui, missão, propósito primeiro, ser santificado, ser como Jesus, se relacionar com Deus, propósito. O propósito da minha vida é ser restaurado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É espelharmos a glória de Deus. Missão, trabalhar para Ele. Dentro desse propósito que está antes da missão, é onde o dinheiro quer entrar se você não souber como lidar com ele. É onde o dinheiro quer dizer assim, não, você só tem valor se você me tiver. E se você não me tiver, você não tem valor. O dinheiro, ele quer te atrair para uma relação íntima e sincera a vida toda e quer mandar na sua vida. Tem gente que chega ao ponto de viver pelo status, pelo dinheiro e não conseguir ter satisfação pessoal e nem propósito de vida sem o dinheiro. Gente, esse negócio é tão importante e a Bíblia fala sobre isso e nós vamos ler agora. Que Jesus, ele tomou cuidado de deixar escrito para a gente que nesse caminho de ter como propósito de vida se relacionar com o dinheiro, muitas pessoas se perdem e se entregam para prazeres que são momentâneos, achando que é aquilo que traz felicidade, alegria, propósito e preenchimento. Isso é muito sério. Então, por que a gente está falando sobre propósito quando a gente fala de finanças? Porque a facilidade que a gente tem de se dar uma desviada é muito grande. Gente, olha, tem muita gente que quando atinge um patamar financeiro confortável, se descuida do propósito da vida que é se relacionar com Deus, ser santo e ser parecido com Ele. Se descuida, porque parece que isso dá menos prazer do que aquilo. Parece que aquilo que o dinheiro compra traz mais prazer do que o relacionamento com Deus. A gente hoje não veio aqui o André e a Raquel, mas eles fizeram um jejum recentemente de 21 dias. E o André, que é médico, descrevendo uma situação interessantíssima. Quando chegou no 10º dia, ele falou, rapaz, eu já estava sentindo o gosto da água, a água tem gosto. E de vez em quando eles colocavam um caldo de carne na boca, que era para a pessoa não desfalecer. Ele disse que ele sentia o gosto das células do osso, que o paladar vai ficando tão apurado, tão sensível, que ele sentia o doce e o salgado num extremo,
que ele já não consegue mais comer um brigadeiro, porque é tão doce, o paladar dele ficou tão apurado. E o Luciano Subirá fala nessas ministrações dele, as experiências que ele tem, que ele anda jejuando tanto, que ele tem tido experiências tão prazerosas com Deus, que ele já entendeu que tem muita gente que precisa de leite condensado em cima da salada de fruta, falando da vida espiritual, que precisa de luzes, de música, de estar envolvido num show gospel, porque perderam esse prazer da intimidade com Deus. Aí precisa de um negócio muito fantasiado para se relacionar com Deus. Precisa de leite condensado na salada de fruta, quando na verdade, quando você está com o paladar apurado, a fruta já é doce, chega, ela trava a sua garganta. E nós não podemos perder essa sensibilidade do relacionamento com Deus. E o dinheiro que é justo, o seu leite condensado, sabe? Ele quer te manter numa superficialidade fácil, rasteira, quando na verdade relacionamento com Deus envolve investimento de tempo, coração, envolve também as finanças, sabe? E a gente está acostumado ou se deixa acostumar com a superficialidade. Mas o propósito da nossa vida é ter um relacionamento íntimo, sincero e genuíno com Deus. Isso é o nosso propósito. E nós precisamos falar disso na base quando nós estamos falando de finanças, porque a gente nasce caminhando para o fazer. A gente nasce priorizando, Patrícia, habilidades. As habilidades elas não são descartadas, mas para Deus o que importa é quem nós somos. Restaurar a nossa essência, que é a essência de Cristo. O que nós vamos fazer é importante. Tanto que Deus, depois que colocou a brasa viva, seu Mário falou, e aí, quem que eu vou enviar? Com quem eu vou poder contar para trabalhar? Não é isso? A gente está lá em Timóteo, né? Abra lá no capítulo 6 de Timóteo, por favor. E aí nós vamos ler aqui o texto base do que nós vamos conversar hoje. Capítulo 6, a partir do versículo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim: Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes com aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E esse lucro aqui é lucro ganho financeiro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Já viram essa expressão por aí? Olha de onde ela veio. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, propósito da sua vida, Timóteo, homem de Deus, é ser um homem de Deus. Propósito. Fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará cumprir no seu devido tempo. E depois, ele dá uma missão para Timóteo. Ordene aos ricos, aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento
para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: existe uma vida falsa e uma vida verdadeira. Existe um propósito de vida que é criado por esse mundo e um propósito de vida criado por Deus. Sejamos sinceros, quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em fazer as coisas para Deus, para quem sabe Deus está vendo e a gente ser aprovado. Com Deus não é assim. Deus nos faz filhos dele de graça, porque nunca poderia ser por nosso merecimento. E depois disso, Deus nos confia uma missão. O propósito inicial é nós nos relacionarmos com Ele, é sermos como Ele é. Sede santos, pois eu sou santo. Se nós não firmarmos isso de uma forma muito franca, Deus não vai nos confiar a missão. Deus não vai nos confiar porque Ele sabe que uma coisa pode atrapalhar a outra. Paulo não foi um cara qualquer. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 9. No último versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios, último versículo, ele usa uma expressão para a gente entender. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: mais importa quem eu sou, porque eu posso fazer para Deus, pregar e ainda assim ser reprovado. Como é isso, Sérgio? Tá, eu vou deixar mais claro para vocês. Abra lá em Mateus capítulo 7. Como pode alguém pregar como Paulo e ainda ter o temor de ser reprovado? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O que eles fazem é o que uma ovelha aparentemente faz, mas o que eles são lobos. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda boa árvore dá bom fruto, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Não sei quem você é. Eu até vi o que você fazia. Eu até vi a missão que você estava. Mas quem você é, eu não sei. Eu nunca conheci você. Você nunca veio se relacionar comigo. Você não quis ter intimidade comigo. O seu propósito de vida era outro. E o mundo está aí, gente, para que a gente se amolde a esse lugar onde as finanças, o quanto a gente tem, o quanto a gente não tem, vai dizer quem nós somos. Qual é o propósito da nossa vida. Vou escandalizar aqui para vocês entenderem. Lá na Índia, o cara já nasce assim. No sistema de castas, o quanto você tem diz qual é o propósito da sua vida. Se você nasce numa casta inferior, a única coisa que você vai poder fazer é ser escravo de uma família que tem. É assim. Ninguém pula de casta. Lá eles entendem que isso já é designado por Deus. Se você nasceu numa família de escravos, é porque o propósito da sua vida é ser escravo. Entende? O propósito da nossa vida é ser filho de Deus. Quem nasce de novo, nasce para isso. E não muda de fase. Entende? O Senhor fala, ó, basta ao escravo ser igual ao seu Senhor. Basta a vocês serem iguais a mim. Vocês foram chamados para isso. Esse é o propósito da vida de vocês. É isso. Esse é o chamado da vida de vocês. Deus sempre chama o homem para fazer algo. Começou assim lá no Éden, no livro das origens. Deus chamou, e eu quero falar sobre o propósito de finanças agora. E disse o seguinte, olha, tá vendo, eu vou te dar isso tudo aqui. Primeiro, para você se deleitar com isso. Para você se servir disso. Quando a gente entende que o nosso propósito de vida é estar com Deus, fica mais claro que se servir das finanças também é propósito para a nossa vida. É pegar o dinheiro para a nossa própria satisfação. Salomão, no mais alto nível de conhecimento dele lá em Eclesiastes, disse o seguinte, boa coisa para o homem é desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, Deus também criou as finanças com um propósito. Não criou a gente com o propósito de ter dinheiro. Criou o dinheiro, as finanças, para nos servir como uma ferramenta. E uma delas é deleite, é satisfação, é usufruto. Se eu tivesse que caracterizar numa ordem, eu não colocaria o usufruto no primeiro lugar. Eu colocaria ele no terceiro. Porque
O papel das finanças, o propósito das finanças, eu não estou falando do nosso, estou falando das finanças. O primeiro deles é honrar a Deus. O primeiro propósito das finanças na nossa mão é honrar a Deus. A Bíblia fala em Provérbios que nós devemos honrar o Senhor com as primícias da nossa renda. E os nossos celeiros seriam fartos. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Quando nós entendemos que dinheiro é só uma ferramenta, a gente mais facilmente honra a Deus com isso. Sabe? Se você ler a história aqui, se você ler o livro de Atos, quando a igreja começou, e eu posso ajudar vocês ali, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, vocês não precisam ler, mas eu vou ler, mas pode anotar aí. Diz o seguinte, que começaram a crescer o número dos que seguiam a igreja, e aí houve um conflito entre os judeus de origem helenista, grega, e os judeus normais, os hebreus, por conta da distribuição de comida. Naqueles dias, diz assim, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo que negligenciemos o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. São duas missões diferentes. Uma coisa é a palavra, estudar, dar aula, pregar, outra coisa é servir às mesas. Não tem nenhuma mais importante do que a outra. Só que a mesma pessoa, segundo eles, não devia fazer as duas coisas, senão não ia dar tempo. Então fizeram uma divisão de tarefas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Isso é uma habilidade? Não. Isso é quem a pessoa é. Cheios do Espírito. Isso é uma habilidade que você adquire? Não. Isso é um resultado de um propósito de vida. Jejuar até ficar com a língua sensível para sentir o gosto das coisas, é ter tanto relacionamento com Deus que você ouve a voz do Senhor, você percebe o mover de Deus, você está quebrantado, viu, Beto? Quebrantado. A pessoa chega e vai ficando entristecida, sabe? As coisas desse mundo parece que não conseguem mais infundir tanto prazer se não for Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus. Tal proposta agradou a todos e eles escolheram Estevão, um homem cheio de fé. Alguém sabe o que aconteceu com Estevão logo depois? Todo mundo sabe, né? Não fez caso da sua própria vida. Esse cara é o cara que servia às mesas. Missão é uma coisa, agora propósito é o seguinte, o cara se relacionava com Deus a tal ponto que ele não fazia mais questão da vida dele. Entende a diferença? Não é mais nobre o cara pregar a palavra. Às vezes é limpar o chão. Agora, quem ele é que diz como Deus vai usá-lo. Não é o que ele faz. Quando a gente vê lá Paulo escrevendo a Timóteo, falando, olha, será bom se você escolher aí 1 Timóteo, capítulo 3, e ver as características do bispos e diáconos. 16 características, 15 é sobre ser, uma é sobre fazer. Vamos ler. 16 características de 1 Timóteo, capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Apto a ensinar é a única coisa que é uma habilidade que a pessoa desenvolve, que a pessoa estuda para isso e pode se destacar pelo seu próprio esforço. O resto tudo é aquilo que é adquirido, obedecendo a palavra de Deus, sendo como Cristo é. E ele continua, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Gente, não apegado ao dinheiro aqui significa dizer nunca andar com dinheiro. Não trabalhar para ter dinheiro. Não, é que o propósito da nossa vida manda. O dinheiro nos serve. Eu é que digo o que eu vou fazer com ele. Não é ele que diz quem eu sou e nem o que eu vou fazer da minha vida. Não é o dinheiro que diz quando eu vou casar, não é o dinheiro que diz quantos filhos eu vou ter, não é o dinheiro que diz onde eu vou morar, não é o dinheiro que diz com qual carro que eu vou andar, não é o dinheiro que diz como é que eu vou me vestir. Sabe por quê, meu? Quando a gente tem dinheiro para escolher, é que a gente mostra quem nós somos. Porque quando você não tem, Paula, você vive com o que você tem. Agora, quando você tem R$1 milhão e você decide andar no carro de 80 mil, mostra quem você é. Porque você tinha dinheiro para andar com um carro vistoso e tal. E eu não estou proibindo você ter um carro bom, não é nada disso. Eu não estou proibindo as pessoas de trabalhar para ganhar dinheiro, ao contrário. O que eu estou dizendo é que a sua essência ainda está ligada com o seu propósito, sua identidade, seu propósito. E a gente precisa ter isso muito firme, gente. Se a gente não voltar isso a vida toda, o dinheiro tem a capacidade de corromper. E se não fosse assim, a Bíblia não dava tantos alertas.
Vocês viram como Paulo foi duro com Timóteo? Fuja dessas coisas. Eu não estou mandando ninguém fugir do trabalho. Estou ninguém mandando, assim, seja pobre. Não é nada disso. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Para quê? Para cumprir a missão dele. Você falou que tinha o propósito das finanças nas nossas mãos, são 3 pontos. Isso. O primeiro é honrar a Deus e Isso. o terceiro é desfrutar. O segundo propósito é construir um trabalho para Deus, é a igreja, é fazer o evangelho crescer, se propagar. Enfim, as práticas aí do mundo necessitam que a gente tenha um auditório, que a gente tenha uma câmara, que a gente... Enfim, o evangelho precisa se servir do dinheiro para se propagar. Qual é o método que Deus usa para isso? O meu trabalho e o seu trabalho. É assim que Deus financia a expansão do evangelho. É assim. Não é através da aparência daqueles que acham que piedade é fonte de lucro. Não é fazer com que as pessoas acham que só é bem-aventurado aquele que é rico. Que tem muitos ministérios falando isso, muitas igrejas dizendo que você é cabeça e não é cauda e tal. Enfim, tentando empurrar as pessoas para esse mundo. De novo, o problema não é você ser rico, é quem está mandando, qual é o propósito. Eu queria encerrar então relembrando essas 3 coisas. Propósito das finanças, que a gente honre a Deus. Você vê que um sujeito está com um relacionamento íntimo com Deus é quando ele dedica a Deus a sua vida financeira. Dedicar a Deus a sua vida financeira, antes que você imagine isso, não é só dizimar e ofertar. É trabalhar com todo o afinco para ser bem sucedido, para que você tenha resultados, para que a pessoa olhe para a sua vida e fale, cara, glória a Deus pela sua vida. É você dar o seu melhor, é você administrar com perfeição, é você dar valor para o seu trabalho e buscar resultados. Isso é honrar a Deus. Honrar a Deus também significa contribuir. Por quê? Porque aí a gente consegue o segundo passo, que é usar o dinheiro para que o evangelho chegue à mesa das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros, daqueles que não têm condição. E o terceiro papel é que a gente usufrua disso, que nós e a nossa família desfrute da vida eterna a partir de agora. Se deleite com a criação de Deus, que como esse era o plano original do Senhor. O Senhor criou as coisas, nos deu para que a gente usufruísse delas, nos deu trabalho para que a gente cuidasse delas e com isso a gente pudesse viver através disso. Gente, eu queria consultar vocês aqui e já encerramos a parte da nossa aula hoje.